Então ela se levantou para abrir a janela, para ventilar a casa, mas ela caiu, ela não conseguiu. E os vizinhos, graças a Deus, tinham notado aquela situação estranha, a casa toda fechada no meio do dia. Então foram bater a porta, ninguém abria, eles resolveram arrombar. E foi isso que salvou a família. Se fosse hoje, a família não seria salva. Exato. Se fosse hoje os vizinhos nem sabem quem é. E naquela noite ele chegou de volta que tinha conseguido um emprego. Que coisa. Exato. Ele vai morrer em 24. Então o professor não conheceu esse avô dele. O professor Orlando vai nascer em 33, né, que é que começa a falar dele. Nasceu no Cambuci, estudou. Ele sempre teve um rosto muito vivo, né? Então, quando ele nasceu, o pai dele falou para Tosca com este vene furbo, né? Esse aqui vem esperto. Quando o irmão mais velho entrou na escola e reclamou que queria ir para a escola também, chorava. Aí a mãe falou com os padres, os salesianos aqui da Rua Dom Bosco, aqui na Moca de Baixo. E os padres, então, aceitaram ele, embora não tivesse idade. E quando ele entrou na escola, então ele começou a reclamar que queria sair da escola. O pai falou, não, chorou para entrar, agora vai ficar. E quando chegou na hora de ir para o ginásio, ele não tinha idade, então ele teve que ficar 1 ano em casa, esperando dar a idade. Ele, inclusive, dizia que esse 1 ano fez mal a ele, né, de ele ficar ocioso. Ele vai, então, estudar nos maristas. Os maristas ficavam... ele não estudou nos maristas do Cambuci, mas dos maristas ali da Rangel Pestana. A escola não existe mais, foi demolida. Ali ficava, você tinha a Ordem Terceira do Carmo, que ainda tem, a Ordem Primeira do Carmo, que foi demolida, que aliás é onde Dom Maier foi sagrado bispo, e você tinha o Colégio dos Maristas. O governo depois desapropriou o Colégio dos Maristas e a primeira Ordem do Carmo, primeira, né, para fazer o poupa-tempo. E o poupa-tempo não, para fazer onde é a Secretaria da Fazenda. A Secretaria da Fazenda. Aliás, é um absurdo, um crime contra o patrimônio da história. E o governador que fez isso tinha estudado nos maristas. Isso é um absurdo. São coisas que acho que só ocorrem no Brasil. Então o professor foi estudar, estudou lá até terminar o que a gente chama hoje do colegial. Ele falava que os padres eram franceses, né? Então o professor aprendeu francês. Havia um ambiente de estudo. O professor contava que no final do ano havia uma premiação só para os melhores alunos. Mas era curioso, que ele falou que ia-se um dia na escola, só os alunos, não iam os pais, ninguém ia assistir. Então, os alunos estavam todos lá no colégio e os padres, então, chamavam só aqueles que mereciam a medalha. Então, quer dizer, a gente podia pensar, poxa, mas por que não vai dar e faz isso para todos, né? Para todos assistirem? E o professor dizia que não, que isso era um prestígio colossal. Quem ganhava a medalha tinha um prestígio enorme. Tem um outro fato curioso que aconteceu no Dom Bosco. Ele, com 6 anos de idade... houve um concurso na escola para perguntas do catecismo. E o professor Orlando, você lembra bem, tinha uma memória extraordinária. Memória de elefante, impressionante. Era inacreditável. Era assustador. E ele decorou o catecismo. Então ele ganhou o prêmio. O prêmio era uma excursão para um sítio em São Caetano. Ele sempre contava que ela tinha muita jabuticaba. Ele nunca tinha visto jabuticaba. Comeu jabuticaba para chuchu. Então, quando ele se formou, ele deve ter pensado, Marcelo, ele fala que pensou em ir para a USP. Eu desconfio, se precisaria ser pesquisado, que ele chegou a passar na USP. Mas ele disse que quando ele foi visitar o campus, ele viu uma moça fumando. Eu lembro dele comentar isso. E ele ficou com má impressão. Que ele ficou com má impressão da USP e foi fazer PUC. Foi fazer PUC, né, que ali ainda era São Bento. Como as faculdades, as universidades eram decadentes naquela época. Hoje, felizmente, não temos mais nenhum problema. Né? Cigarro não se fuma mais, né? Exato. Então, ele foi estudar história. Quando ele falou isso para o pai não se opôs. Mas o pai falava para ele que o irmão, que fez engenharia, tinha escolhido o melhor.
Porque ele sempre pensou, Marcelo, em ser professor. Ele dizia para nós que com 6 anos de idade, ele já sabia que queria ser professor. E ele sabia que ser professor de história, ele tinha muita liderança. Era a maneira melhor dele poder influenciar, vamos dizer, atingir as pessoas. Ele gostava muito de pessoas, né? A casa dele, quando era criança, cheia de gente, não só por ele levava os colegas dele para casa, os colegas de rua, mas também a casa dele era muito movimentada porque o pai dele era uma pessoa muito expansiva. Quem frequentava a casa dele era o Volpi, né, o pintor do... o Volpi era grande amigo do Guilhermo, ia sempre lá, ia de tarde tomar vinho e bater papo, né? E ele era de Lucca, o Volpi, a cidade de Dona Tosca. Então havia até essa afinidade da região, né? Porque Lucca fica na Toscana. Fica na Toscana, isso, exato. Bom, já o nome Tosca mostra que a família do Aurélio não era uma família propriamente zelosa pelo catolicismo, porque não pôs um nome de santo no fim. Exatamente. E então o professor vai fazer história, ele decide então pela PUC. Ele vai entrar na PUC em 51, com 18 anos. É aí que ele conhece o Plínio Corrêa de Oliveira, que ainda não foi professor dele, mas que ele lembra de tê-lo visto nessa época. É nessa época também que o professor vai entrar para o Exército. Ele prestar a prova do CPOR, que é uma prova difícil, até hoje é uma prova difícil, mas ele nem acompanhou o resultado. E ele foi aprovado no CPOR e nem sabia. Ele simplesmente não viu o resultado. A vida dele seguiu. Só que ele foi convocado, ele não sabia, e simplesmente... E um dia veio uma patrulha do Exército na casa dele, intimá-lo que no dia seguinte ele tinha que estar já no quartel. Então ele tinha 24 horas para se apresentar. E aí que ele brincava, né? Eu descobri que era cidadão. E o número dele foi 222, então por 2 anos eu fui o 222. E ele brincava que isso de tal maneira incorporava o soldado, que um dia, acho que por brincadeira, né? Mas o superior falou assim, 222, qual é o seu número? Então, que a pessoa personificava o número. E ele então disse que ele gostou do Exército, se destacou muito lá. Ele ganhou a medalha Corrêa Lima, né, como eu comentei na aula, que é uma comenda difícil de ser conquistada, porque a pessoa não basta apenas ter boas notas. Ela precisa ter uma média geral alta, acima de 8, precisa ter um conceito mínimo de muito bom, não pode nenhuma nota abaixo de 6 e não pode ter tido nenhum problema disciplinar. Então, e o professor atingiu tudo isso, e naquele ano, então, quando a formatura dele foi no estádio do Pacaembu, nós temos as fotos, e aí se anunciou que naquele ano haveria uma medalha Corrêa Lima. O professor ele foi escolhido para a porta-estandarte da turma, e aí que ele ganhou a espada também, a espada com a qual até ele foi enterrado, né? E é curioso isso, ele, pouco tempo antes de morrer, ele comentou com a hoje irmã Ana Maria, né, então, e Dona Ivone, ele falou, Ivone, quando eu morrer, eu quero ser enterrado com uma espada. E ela falou, Lando, mas com uma espada? Que estranho, mas como assim? E quando ele morreu, ela lembrou disso. E o professor tinha na parede da casa dele umas espadas que ele trouxera de Toledo, na Espanha. As espadas da Espanha são famosas. Mas aquilo um pouco incomodava a Dona Ivone, porque ela falou, puxa, essa espada é uma espada de enfeite. E ela lembrou da espada da formatura do CPOR. E falou, puxa, não, essa aí tem que ser a espada essa, de oficial. E aí, então, ele foi enterrado com essa espada, também com a capa de terciário do Carmo, que ele foi terceiro do Carmo, né? E nesse período, então, de exército, que ele vai ficar quase 2 anos, concomitante com a faculdade. Eu conheci um colega dele lá, você também conheceu o Carrara, Carrara, né? Isso. Uma o Carrara grande figura. Também descendente de italiano. Muito simpático. Muito simpático. Fumava. Não, se fumava, era uma chaminé. Morreu de câncer no pulmão. O professor ficou muito triste quando o Carrara morreu.
Era um amigo de longa data, né? Mas lembro do Carrara. E então o professor comentava que, né, as aulas na PUC eram muito fracas, mas muito fracas. Falou que ele jogava ping-pong, ele ficou craque em ping-pong. Ele até escreveu sobre isso. Ele escreveu sobre isso, exato. E que as aulas, de fato, eram muito superficiais. E que os professores, isso acontecia desde que ele garoto, o professor tinha muita personalidade, e então ele devia ser um aluno muito turbulento, muito tremendo, né, que colocava sempre a classe em chamas, em polvorosa. E os professores temiam, então chantageavam o professor Orlando, quando era menino, né, agradando ele, para ver se ele dava algum tempo de paz para aquela aula poder ser dada. E ele morria de raiva disso, desses professores fracos que chantageavam para conquistar o apoio dele. E quando ele conheceu na Universidade Plínio Corrêa de Oliveira, que o Plínio Corrêa de Oliveira vai dar aula para ele em 53. E ele falou, esse professor era diferente. Primeiro porque ele dava aula. Ele ensinava. Segundo, que ele tinha autoridade. Até que, enfim, alguém que me enfrentava, né? Que me dava ordens, etc. Então ele gostou muito daquele professor. E nas férias ele pediu para o Plínio Corrêa de Oliveira, o Dr. Plínio, dar algumas aulas extras, etc., sobre história. E aquilo tudo foi influenciando. Naquela época ainda não tinha TFP, né? Não existia TFP. Mas não. ele já tinha algum grupo? Sim, existia um grupo... Eu não sei se aqui já era o grupo do jornal Catolicismo. O nome anterior do grupo que vai ser a TFP vai ser Sociedade José de Mestre. Nome estranhíssimo. Esotérico, exato. Aqui o nome... Os nomes dizem muito, né? Que o José de Mestre tem uma fama muito grande na direita, como antirrevolucionário, mas ele, justamente, o papel dele não era esse, né, na história. Mas o professor Anton conta que... ele entrou num processo, vamos dizer, de conversão, que aqui é a conversão à prática da religião. Ele sempre foi católico, ele sempre teve muita fé, mas ele dizia que ele abandonou até a oração. Ele se lembrava da Ave Maria, mas ele disse que a prática religiosa ele abandonou. E ele via uma contradição, esse é o processo da conversão, né? Todo mundo que se converteu passa por isso, entre a verdade que convence e conquista a sua inteligência e a vida que você está levando, né? Essa divisão que é o que causa o remorso, que a nossa alma é muito una, né? Então ela não admite ver o bem, não admite a contradição, ver o bem e não aderir. Então há duas saídas. Uma pessoa se converte, ela é coerente, ela de fato faz a sua vida ser de acordo com os princípios que ela conhece e aderiu, ou ela vai inventar um sofisma para tentar fazer com que a inteligência que se acomode com aquilo que a vontade deseja. Por isso que a dialética de Hegel e companhia funciona para esse mundo decadente, porque Exato. ela ensina uma falsa realidade que permite a pessoa supostamente harmonizar tendências contraditórias, né? Criar a realidade que ela quer e que seja do jeito que ela gostaria que fosse. Infelizmente. Exato. E o professor contava que, enfim, vendo aquela prática do catolicismo que tinha o Plínio Corrêa de Oliveira e algumas pessoas que ele acabou conhecendo por intermédio dele, que aquilo foi, puxa, nem os padres salesianos e maristas que eu conheci praticavam um catolicismo assim. E ele conta que, então, em 55, ele já estava muito nessa contradição e ele diz que isso para ele, claro, causava um grande sofrimento. E num domingo houve um jogo de futebol na universidade. E o professor gostava muito de futebol, né? Eu gostava de jogar futebol. E tenho a impressão que ele acompanhava também futebol na época que era jovem. Ele dizia que ele tinha uma certa simpatia pelo Botafogo do Rio de Janeiro. Exato. Então ele... E esse jogo era uma coisa engraçada, porque o time da faculdade lá de História estava ganhando de 4-0 e vai perder de 5-4.
E isso, o professor disse que já no jogo ele estava muito triste no campo. E isso para ele foi a gota d'água, né? Foi uma grande decepção, mas claro que é o fim de um processo, né? O fim de um processo, exato. Ele voltando das Perdizes para o Cambuci, ele passa na Praça João Mendes. Ele ainda contava, Marcelo, acho que uma última tentativa de sofisma aí, de tentação que ele teve, que foi o que passou pela cabeça dele, dizer o seguinte: tá bom, eu vou defender tudo isso, mas não vou praticar. Quer ver que é uma coisa impossível. Impossível. Mas você vê como até o último momento a pessoa pode ter a tentação de... Eu me lembrei, ele reclamava muito que os padres não davam argumentos, né? Que era uma fé muito sentimental. Isso ele sempre comentava. Não, tem que dar argumento, tem que ensinar as provas da essência de Deus, tem que ter uma adesão da inteligência aos princípios e tais. Isso atrapalha muito as pessoas não ter uma visão racional das coisas. Só ficar no sentimento ou no voluntarismo. Isso. E não adesão na inteligência. O sentimento é sempre passageiro. É muito volúvel. E a vontade também é uma coisa... Então, se a gente não tem a inteligência ancorada na certeza dos princípios... Exatamente. E ele reclamava que os padres não trabalhavam esse lado da inteligência. Né? Pois é, exato. E era exatamente o oposto que ele vai fazer. Ele falou, ele vai suprir essa deficiência que ele viu a vida inteira, viu boa parte da vida, ensinando para a gente de forma totalmente irracional. Isso. Então ele já dava para nós a prova da existência de Deus, dava qualquer argumento dele, era voltado para a inteligência. Sempre para a inteligência. Não era voltado para o sentimentalismo. O professor dava uma importância a essa questão do argumento, de fato, gigantesca. Eu me lembro uma vez eu conversando com ele, eu falei: professor, para o senhor a questão... Porque às vezes tinha coisas que você não tem tanta segurança, mas, professor, se o argumento é claro, a questão está encerrada. Ele falou assim: não, mas a inteligência, ele me dizia, é o que Deus nos deu para nos guiarmos. Então, para ele, a questão do argumento era fundamental. Quando ele tinha a irmã Ana Maria, quando às vezes tinha uma grande tristeza, ele era uma pessoa muito terna, muito emotiva, então sofreu muito na vida. Às vezes ele tinha umas tristezas e ela falava assim: Lando, mas o que você tem? Ele falou assim: deixa, Ivoninha, daqui a pouco eu acho um argumento. Quer dizer, até quando ele estava triste, tinha que ter um argumento para ele sair da tristeza. Tinha um argumento: deixa, Ivoninha, daqui a pouco eu acho um argumento. Quer dizer, se ele achasse um argumento contra aquela tristeza, ele ia vencer a tristeza. Para ele, essa questão da honestidade intelectual era muito grande. Ele amava a verdade. Exatamente. E de tal uma forma, Marcelo, você lembra... eu, pelo menos, na época que às vezes eu ia dar aulas na Monfort e o professor Lando ia assistir, eu ficava constrangido. Todo mundo, eu também. Puxa, uma sumidade daquela assistindo minha aula. Pois ele se sentava na primeira fileira, pegava um caderno e tomava notas. Quer dizer, uma postura de que todo saber é importante. Humildade. E todo saber é importante. Exato. Então, quer dizer, de fato, é uma pessoa para quem o argumento valia muito. Ele dava muitas aulas, etc. Eu vou tratar um pouco disso também. Mas, então, nesse dia, passando na Praça João Mendes, ele vai entrar na igreja de São Gonçalo, dos jesuítas, ali no... Que é frequentado pelo japonês, né? Isso, exatamente. Porque ali está do lado da Liberdade. E ele, então, vai se confessar. Diz que ele se confessava aos prantos, chorando. E aqui, então, ele vai começar uma prática religiosa. Nessa época, então, o grupo em torno lá do Plínio Corrêa de Oliveira era muito pequeno. Eles vão fundar um jornal, chamado Jornal O Catolicismo. Quem funda é Dom Maier, que já era bispo de Campos, no Rio de Janeiro. E então o professor tem até artigos, né? E o pessoal da TFP, eles escanearam todos os jornais do catolicismo. Tem um site, tem lá, e tem artigos do professor da época que ele era moço, né? É até interessante de ler para ver até como, do ponto de vista intelectual, como ele também foi progredindo muito com o tempo, né? Então ele começou essa prática do catolicismo e logo depois ele se forma e começa a dar aulas.
ele vai começar a dar aulas. Em 54, acho que em 55 já deu algumas aulas, mas como professor substituto. Ele vai começar a dar aulas mesmo em 56, no Ipiranga. Mas ele prestou concurso, né? Ou não, na época não Pro tinha. Estado. Eu não sei como é que entrava, suponho que fosse concurso. E naquela época era a situação... Um professor só ganhava na época de aula. Nas férias ele não ganhava. Vixe, bem diferente de hoje. Bem diferente de hoje. E o professor, quando o pai dele morreu, o pai dele vai morrer nessa época, a família teve uma queda de nível econômico, financeiro muito grande. O pai era o arrimo da família. Tinha um irmão menor, né? Tinha um irmão menor, o Marcelo, que tinha, na época, acho que 10, 12 anos de idade. E aí tinha a avó, Dona Orlanda, a mãe, Dona Tosca, o irmão menor, 3 sobrinhas. É porque ficaram órfãos. Né? Aqui tem até para ver como o pai do professor era generoso. Um irmão da Dona Tosca. Isso, acho que foi o irmão dela. Perdeu a esposa. Ele tinha 3 crianças, 3 meninas. Você perdeu de câncer. E ele, depois de 3 meses, teve câncer. Também. Ela morreu de tuberculose. Ela foi com tuberculose. 3 meses depois, ele descobriu um câncer no cérebro. E aí o seu Guilherme falou, não, vem aqui para casa. Vem aqui para casa. E ele depois vai morrer, as meninas ficam órfãos, eram crianças, foram colocadas no orfanato. Quando o professor Orlando começa a trabalhar, ele nunca se conformou com o fato das primas estarem no orfanato. Com razão, né? Então ele vai trazê-las para casa. Eram quantas, você lembra? Eram 3. 3. Então, 3 meninas. 3 meninas que saíram da casa do professor para casar-se. Viveram lá, saíram de lá para se casar. E então eram com o professor 7 para sustentar. Era muita gente. Eles tiveram que se mudar de casa, foram para uma casa menor, também no Cambuci. Então era uma vida muito dura, muito dura. Ele então começou a dar aula e ele logo vai ter um prestígio muito grande entre os alunos. Ele também falava muito que dava aula particular de matemática. Pois é. Né? Isso é um fato interessante. Ele conta até, nessa conversão dele, Marcelo, no sábado anterior a esse domingo do jogo de futebol e da confissão, ele estava dando aula de matemática na casa dele para um aluno, uma aula particular, e ele tinha a alma arrasada. Você lembra que o professor se dava muito bem com matemática, né? Ele dá muitos exemplos matemáticos, exato. Proporção, exato. Tudo. Gostava muito. Os teoremas. Ele sempre falava muito sobre a matemática. Ele poderia muito bem ter feito matemática, tanto que ele dava aulas. Deu aulas particulares de matemática para poder ganhar algum dinheiro. Ele até conta um fato que uma vez a situação era tal que eles não tinham o que comer em casa. E aí ele falou para a mãe dele, mãe, vamos rezar uma Ave Maria. Então eles rezaram, ele falou, nós terminamos, bateu a porta, era um aluno pedindo uma aula particular de matemática, ele deu a aula, o aluno pagou e ele falou, mãe, agora pode comprar o jantar. Então, uma situação muito difícil, né? E uma pessoa, Marcelo, que passou por tudo isso e nunca flertou com o socialismo. Ele disse que ele nunca foi republicano, nunca com a revolta, etc. Né? Podiam dizer, isso aqui é um burguês, né? Por isso que ele é contra a esquerda, é um filho de ricos. Não, sempre foi pobre, nunca teve casa própria. Né? Nunca teve casa. A casa onde ele faleceu era uma casa que a irmã da Maria, da Dona Ivone, recebeu de herança do pai.